Fala aí, galera do quinto ano do Educandário Fátima Freitas. E aí, tudo bem? Finalmente chegou a nossa a quinta da matemática. Que legal! Hoje, dia 23/7, aula de matemática. Esta semana agora, acho que foi ontem, vocês receberam uma ficha de atividades. Vamos corrigir, tenho certeza que todos vocês fizeram. Vamos à correção? Pega a ficha aí. Vou marcar 5 segundos para vocês pegarem a ficha. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Vamos agora à correção, porque eu tenho certeza que todos vocês fizeram. Tá bom? Quem não fez, vai fazer agora. E quem já fez, vai só conferir se acertou ou se acertou. Porque ninguém errou, tenho certeza. Vamos lá? Eu estou com a minha aqui no computadorzinho, tá? Notebook. Então vamos lá. A primeira questão diz assim: a respeito das características do ponto, em geometria, assinale a alternativa correta. Ou seja, marcar um xizinho na resposta certa. Só tem uma resposta certa, tá bom? Ele fala a alternativa. Vamos lá. Vamos ler cada alternativa e depois comentar uma por uma e ver qual aqui está certa. O ponto pode ser definido como a menor unidade geométrica e é usado para definir outras figuras como retas e planos. Mas está certo? Letra B. O ponto não pode ser definido, mas algumas de suas características podem ser usadas para diferenciá-lo de outras figuras. Por exemplo, o fato de possuir apenas uma dimensão garante que não haja medidas possíveis nos pontos. Letra C. O ponto pode ser definido como o menor espaço entre duas figuras geométricas. D. O ponto não pode ser definido e não possui dimensão e nem formato, o que garante a precisão de seu uso nas localizações geográficas. Letra E. O ponto é o único ente geométrico que não pode ser definido. Já percebemos aí que fala de quê? Fala de ponto, né? E o ponto é o quê? É uma noção primitiva da matemática. Em outras palavras, é um ente geométrico, né? Ele não possui dimensão, não possui formato, né? Não tem tamanho. Algumas alternativas aí, de cara já morreu. Outras são bem parecidas umas com as outras. Tenhamos cuidado para não assinalar a alternativa errada. Vê só. A letra A, quem acha está correta ou incorreta? A letra A é incorreta, né? Incorreta. Então, não marca a letra A. Por quê? Conforme já foi dito, o ponto não pode ser definido. Ele não tem uma definição. Não tem o que é ponto, né? Então, não pode ser definido. Não há definição para ponto. Além disso, ele não possui nem formato nem dimensão. Por isso, a ideia de menor unidade geométrica não faz nenhum sentido. Tá bom? Então, letra A, falsa. Letra B. Quem acha que está correta? Não, ninguém. É incorreta. A B também está incorreta. O ponto é uma figura adimensional, ou seja, não tem dimensão. Adimensional, não tem dimensão. A dimensão é 0. Não tem dimensão. Em outras palavras, o ponto não possui nenhuma dimensão. Então, a letra B também está falsa. Vamos para a letra C. A C, está na cara, né? A C está falsa. Por quê? O ponto não possui definição. O ponto não se define. Então, o ponto não tem definição. Logo, está falsa. A, B e C, falsa. Letra D. A D está correta. Percebam aí a linguagem, né, correta. Marca a letra D. E aí? Por que a E está errada? A E, existem outras noções primitivas. Por exemplo, plano, reta. São outros entes geométricos, né, que não têm definição, que não sabe-se o que é, sabe-se como representa e identifica, mas não tem nenhuma definição para a reta e o plano. Portanto, a primeira questão, a resposta certa é a letra D. Vamos para a segunda questão. Segunda questão.
fácil, presente para vocês. Que ideia, ponto, reto ou plano, você tem quando observa um grão de areia? Um grãozinho de areia lembra uma reta, um plano ou um ponto? Um ponto. Letra A, escreve aí, ponto, grãozinho, pontinho. B, o piso da sala de aula. O piso da nossa sala de aula, da nossa classe, ou da nossa sala de estar, da nossa cozinha. É um ponto? É uma reta ou um plano? É um plano, né? Então assinala aí, assinala plano. Letra A, ponto. Letra B, plano. Letra C, uma corda de violão bem esticada. Uma corda é uma linha. E uma linha esticada é uma reta. Então, segunda questão, marca aí. Grão de areia, ponto. Piso da sala de aula, plano. Corda de violão bem esticada, reta. Terceira questão. Observe a figura. Tem uma figura aí, né? É um retângulo. Deixa eu desenhar esse retângulo aqui. Tem um retângulo. Mais ou menos assim, né? Aí está dividido em 2, 4, 6, 8. Está no meio. Aí tem as partes aqui, né? Lembrando que as partes têm que ser iguais, tá? No meu não está igual. Mas aí na folha tá. Na ficha tá. Tá? Aí está pintada essa. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 pintadas e 3 sem estar pintadas. Fração, né? Já percebe que o assunto é fração. Aí ele fala, em quantas partes iguais o retângulo foi dividido? 3, 5, não, 8, né? Ele não fala as partes pintadas, as partes estão pintadas, as partes coloridas, as partes tiradas, as colocadas, não. Ele fala o quê? As partes iguais. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então nós temos 8 partes. Letra A, 8 partes. Letra B. Cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? O denominador, que é o número de baixo, representa as partes que o todo foi dividido. Foi quantos? 2, 4, 6, 8. Então, já sabe que o denominador será 8. O numerador será o quê? Cada uma dessa parte. Então, é o quê? Cada uma, 1/8. Cada parte dessa, da divisão, é uma parte de 8. Então, 1/8. Acredito eu que talvez alguém pensou botar 3/8, 5/8, não é isso? Mas ele fala não das partes pintadas e nem as não pintadas, e sim cada parte. No geral, cada parte é 1 do total, 1 de 8. C. A parte pintada, agora sim, a parte pintada representa que fração do retângulo? Que fração do retângulo? O retângulo tem quantas partes? 8. E pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. 5/8. Tá bom? Então, letra A foi dividida em 8 partes. Letra B, cada parte é 1/8. Letra C, as partes pintadas, 5/8. Certo? Quarta questão. Observe as figuras e diga quanto representa cada parte da figura e a parte pintada. Deixa eu ler de novo. Quarta questão. Observe as figuras e diga quanto representa cada parte da figura e a parte pintada. Então, a letra A, vamos contar, vamos ver esse círculo, quantas divisões tem esse círculo. A parte colorida e a parte não colorida. No geral, quantas partes tem? Vamos contar? Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a quarta questão, letra A, quanto representa cada parte? Quarta questão, essa é a terceira. Quarta questão, nós temos 12 partes, cada parte é 1/12. Tá? Letra A.
Aí fala agora, e qual a fração da parte pintada? Vê aí quantas partes pintadas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dozeavos. 1 dozeavos é cada parte do total. 9 dozeavos é quantas partes coloridas. Tá? Se a gente quiser aqui, ainda pode simplificar. Ainda pode botar uma fração equivalente a 9 dozeavos. Qual é a fração equivalente a 9 dozeavos? Simplificando. Qual é o número que divide 9 e 12 ao mesmo tempo? 3, não é isso? A gente pode dividir. 9 por 3, 3. 12 por 3, 4. Então eu posso deixar tanto essa aqui como essa aqui. As duas não são iguais, mas são equivalentes. Por que são equivalentes? São frações que representam a mesma parte do todo. Se eu dividir ou se eu multiplicar por o mesmo número, tanto em cima como embaixo, o resultado não se altera. Então, a letra A, uma de 12 partes. Letra B, 9 colorida de 12 partes. Simplificando, dando equivalência, 3 quartos. Tá bom? Letra B. Letra B, nós temos, que figura é essa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono. Ela tem 6 lados. Tá bom? Se tem 6 lados, vamos contar quantas partes foram divididas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 partes. Tá? Uma de 6. 6 é a quantidade de partes divididas, e uma é cada parte. 1 de 6. Ainda na letra B, as partes pintadas. Qual a fração que representa a parte pintada? Nós temos quantas partes pintadas aí? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 6. Dá para achar uma equivalência? Não, só se for multiplicando. Mas dividindo não, simplificando não. Então, 1/6 é cada parte das 6 divididas. E aqui das 6 tem 5 pintadas. 5/6. Tá? Letra C. Nós temos quantas partes aí? 4. Cada parte é quanto? 1. 1 quarto. Toda vez falar cada parte, vai ser 1 em cima, no numerador, e no denominador, a parte que foi dividida. Tá? Então, se for dividida em 10, será 10. Se for dividida em 12, será 12. Dividida em 100, será 100 embaixo. Como foi só 4, então 4 embaixo. 1 quarto. E a parte pintada? A parte pintada, 4 embaixo. Nessa figura aí, quantas partes foram pintadas? 4. É isso? Então, nós temos 4 de 4. Que nesse caso, eu posso escrever 1 inteiro. Esse 1 inteiro equivale a 4 quartos. Igual aqui, ó. 9 dozeavos é equivalente a 3 quartos. E 4 quartos é equivalente a 1. É como se eu estivesse dividindo. Ó. 4 dividido por 4 dá 1. 4 dividido por 4 dá 1. E 1 dividido por 1 dá 1. Tá? Então, toda vez que a parte pintada, rachurada ou tirada for igual à parte dividida, vai ser sempre 1 inteiro. Certo, gente? Então, aqui nós tivemos cada parte do total e aqui as partes pintadas do total. Certo? Estamos fazendo uma revisão dos conteúdos já vivenciados para em breve começar com o livro 2. Certo? Vamos para a quinta questão. Deixa eu apagar aqui. Quinta questão do nosso livrinho. Quinta questão. Não tá fácil, tá? Gostaram? Foi fácil, não foi? Eu peguei leve com vocês. Que coisa boa. Na verdade, eu não peguei leve não. E nem tá fácil. Vocês é que são inteligentes. Ah, são alunos de quem? De James. De onde? De Fátima Freitas. Então, tem que ser inteligente. Quinta questão. Quinta questão diz assim, ó. Encontre o resultado dos cálculos abaixo. Letra A, 7/5 menos 3/5.
Operação com fração. Nós temos aqui, ó, os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, o que a gente faz? Conserva o denominador e resolve os numeradores. 7 menos 3, 4. 4 quinto. Tá? Quando os denominadores são iguais na adição e na subtração, conserva o denominador e soma ou subtrai. Nesse caso, subtrai. 7 menos 3, 4 quinto. Letra B. Letra B nós temos 4 oitavos mais 2 oitavos. 4 oitavos mais 2 oitavos. Mesmo procedimento. Repare que os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Nesse caso, vai somar a adição. 4 mais 2, 6. 6 oitavos. Se der para a gente simplificar, a gente simplifica. O que é simplificar, gêmeos? É achar uma fração equivalente sempre menor que a que já temos aqui. Isso acontece quando o numerador e o denominador têm valores em comuns, têm divisores em comuns. Como assim? Pessoal, tem algum número que divide 6 e 8 ao mesmo tempo? Qual o número que divide 6 e 8 ao mesmo tempo? 2. Os dois são pares? Então, ó, 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 3 quartos. Tá? Então, toda vez que tiver um número que divide tanto de cima como de baixo ao mesmo tempo, a gente vai tirar o quê? Vai fazer a simplificação, achar a fração equivalente, que é pegar o número que divide tanto o numerador como o denominador e fazer a divisão. Certinho? A letra C, ela tem denominadores diferentes. Neste caso, como tem denominadores diferentes, vai ser um pouquinho maior. Aí vamos ficar para tarde, tá bom? Vou encerrar o nosso horário da manhã por aqui, nessa aula. E voltamos já já, depois do almoço, com a continuação da quinta questão, a sexta, a sétima e a oitava. Valeu, gente. Até daqui a pouco.